Gálatas, capítulo 1. Posso ler, irmãos? Posso ler? Então vamos lá. Paulo está dizendo assim aos irmãos da Galácia: estou admirado, versículo 6, Gálatas 1, 6. Ele diz assim: estou admirado de que tão depressa estejais desertando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Diga comigo, outro evangelho. Diga mais forte, outro evangelho. Aí olha só, no versículo 7 ele fala assim: o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o quê? O evangelho de Cristo. Diga comigo, evangelho de Cristo. Ok, versículo 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregasse outro evangelho, além do que já vos pregamos, seja anátema. Vamos de novo? Mas ainda que nós mesmos, preste atenção, ou um anjo do céu vos pregasse outro evangelho, além do que já vos pregamos, isto é, do que eu tenho pregado para vocês, seja anátema, isto é, amaldiçoe, não creia, não sujeite a ele. No versículo 9 ele continua e fala assim: como antes temos dito, assim agora novamente eu digo, se alguém vos pregar outro evangelho, além do que já recebestes, de novo ele diz, seja anátema. Aproveita que você está em Gálatas, e vamos lá no capítulo 5, Gálatas no capítulo 5, versículo de número 4, Paulo diz assim: separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça decaístes. De novo, separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça decaístes. Toda pessoa que quer se justificar pela lei, ele está o quê? Decaído da graça. Amém, irmãos? Então agora você vai fechar os teus olhos e nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós acabamos de ler a tua palavra e nós sabemos que melhor do que a leitura é a revelação, e melhor do que a revelação é a prática da palavra. Espírito Santo, tudo aqui é do Senhor, tudo. Portanto, que o Senhor cuide de tudo, que o Senhor use a minha vida como um canal, não como uma fonte de nada, mas como um canal, apenas um instrumento, porque o Senhor é a fonte, e que o Senhor fale ao coração de cada um. Nós repreendemos todo o espírito de indiferença neste lugar, todo espírito de distração, e declaramos que o que o Senhor falar vai ficar entendido no espírito de cada um. Espírito Santo, fique à vontade nesse lugar externo, mas também fique à vontade dentro de nós, para nos revelar tudo aquilo que o Senhor preparou para nós nessa noite. Fale aos nossos corações, em o nome de Jesus. Digam graças a Deus. Digam graças a Deus. Irmãos, quando eu morava em Dores do Turvo, quando eu era criança, eu tinha mais ou menos 8, 9, 10 anos de idade, isso não tem muito tempo, tá, irmãos? Eu quebrava pedra lá em Dores do Turvo. Eu não sei se alguém já quebrou pedra, pegar pedra bruta, amarroada, e fazia a pedra virar pedra pequena, como se fosse brita. E eu ganhava por lata, não só eu, aquela meninada toda na rua ali, quebrava pedra para um homem lá. E de acordo com as latas que a gente conseguia quebrar no dia, ele media no final do dia, a gente ganhava o nosso dinheirinho. E eu me lembro, porque naquela época não tinha britadeira em Dores do Turvo. Hoje tem várias empresas lá de brita e tal, mas na época não tinha. Ninguém ri, né? Então o que acontece? Eu me lembro que tinha pedra, que quando a gente ia quebrar, a gente pegava a pedra, dava uma marretada, colocava ela em pé, para ela rachar, dava uma marretada, ela rachava. Tinha pedra que dava a primeira nada, dava a segunda nada, a terceira, e às vezes você dava 10 marretadas para a pedra quebrar. Tinha pedra que a gente até desistia.
para ser franco, de tão dura que a pedra estava. E assim, eu estou trazendo essa analogia aqui, porque assim é o coração do homem. Tem um coração que, numa primeira marretada, ele quebra. Tem outro que é na segunda, na quarta, na quinta. E tem outra que não quebra. Né? Por isso que o profeta Jeremias, Deus usa a boca dele e fala assim, não é a minha palavra, o próprio Deus falando na boca de Jeremias, não é a minha palavra como fogo e como martelo, vamos mudar para marreta, como uma marreta, que a gente entende melhor, que esmiuça a penha. O que é penha? Pedra. Penha é pedra. Então, eu estou dizendo, a minha palavra, ela é tão poderosa, que ela esmiuça, ela esmaga, ela não faz virar brita, não, ela faz virar pó de pedra. Então, há um poder na palavra de esmiuçar a penha. Mas só que, às vezes, é necessário que dê mais marretadas. Porque, às vezes, a pedra está um pouco mais dura. Não dura no sentido de coração duro, mas talvez também no sentido de mais dificuldade em entender. É por isso que muitas vezes a gente fala aqui muitas coisas sobre a mesma coisa. A gente bate dando mais marretada na mesma pedra, até que a gente entenda. Então, às vezes, para alguns, o que a gente fala, você pensa assim, poxa, está repetitivo. Você pode até pensar assim. Mas você precisa ter um pouco de paciência, porque para você está repetitivo, mas para outro é aí que ele começa a entender. Tem um pastor que eu compartilhei com ele na Nova Aliança várias vezes, e depois de muito compartilhar, e quando eu digo muito, passou anos, aí que ele disse para mim, agora eu entendi. Mas, aí ele quis me culpar, mas você nunca me ensinou assim. Só que eu tinha ensinado assim, só que para ele, foi naquele momento que ele recebeu, ele entendeu o que de fato Deus estava falando. Quem está entendendo, diga amém. Então é comum isso, a gente falar muitas coisas sobre a mesma coisa, para que todos entendam. Amém, irmãos? Amém, irmãos? E o que nós vamos tratar aqui, algumas coisas já foram até tratadas. Talvez já está resolvido no seu coração, está resolvido para você, mas às vezes não está resolvido para a pessoa que está do teu lado. Às vezes a pessoa está do teu lado, e ainda não entendeu o que a gente vai estar falando aqui. Então, Paulo, quando ele escreve a carta aos Gálatas, a gente precisa entender isso. O pano de fundo, querido, para você entender toda a Bíblia, para você entender os livros, para você entender as cartas, antes de você pegar a Bíblia e começar disparado, ler, tenta saber primeiro por que aquele livro ou aquela carta foi escrita. Isso vai facilitar a sua vida, é um pano de fundo. Então, quando eu leio a Bíblia, eu preciso fazer pelo menos 3 perguntas. Quem sabe? Quem sabe? Está vendo porque tem que falar de novo? Alguns talvez sabem, mas não quer falar. Mas talvez muitos não sabem. Você quer ver? Quem não sabe, levanta a mão. Seja sincero. Então, quem não levantou, eu vou descer aqui e vou perguntar. Pega o microfone para nós. Brincadeira. Quem não sabe as 3 perguntas, levanta a mão. A turma aumentou. Então, são 3 perguntas que eu devo fazer quando eu estou lendo a Bíblia, que vai facilitar muito o meu entendimento. Primeira pergunta, quem está falando isso aqui? A Bíblia toda é a palavra de Deus. Não, quando Jó falou, é a palavra de Jó. Quando Jeremias lamentou, quem lamentou foi Jeremias. Quando o salmista falou com Deus, é a palavra do salmista a Deus. Então, está contida a palavra de Deus, mas eu não posso dizer que toda a Bíblia foi Deus que falou. Então, a primeira pergunta que eu faço quando eu estou lendo um texto, quem falou? Quem está falando isso aqui? Segunda, para quem falou? Jesus chamou um pessoal de raça de víbora, mas nós não podemos usar isso com os nossos irmãos. Essa palavra foi dita aos fariseus, e ninguém aqui é fariseu, em nome de Jesus, amém, irmãos? Então eu não posso dizer para o meu irmão, mas é raça de víbora, não. Ela foi dita aos fariseus, que não criam de hipótese alguma e não se arrependiam. Então a segunda pergunta é, para quem está sendo falado? Para ver se a gente se inclui. Muitas coisas foi dita a Israel. Nós somos a nova Israel, mas nós não somos Israel. Nós somos gentios convertidos ao cristianismo. Quem está entendendo?
Então, para quem está sendo falado? Isso não significa que eu não vou ler textos que foram falados a Israel e eu não posso praticar na minha vida, não é isso que eu quero dizer. Mas é importante eu saber para quem foi falado. Por exemplo, quando você lê o livro de Hebreus, é uma carta que foi escrita aos hebreus. Então, eu preciso colocar um pano de fundo aí para tentar entender melhor essa carta. Então, a segunda pergunta é essa: para quem está sendo falado? A primeira, quem falou; a segunda, para quem falou; e uma terceira, que é muito importante: em que tempo foi falado? Esse texto foi falado antes da cruz ou depois da cruz? Isso faz uma enorme diferença. Por exemplo, quando Jesus disse àquela mulher adúltera assim: olha, ninguém te condenou, então eu não te condeno. Então você vai e não peques mais, porque aquela mulher tinha que, no tempo da lei, usar a própria força para não pecar mais. E era assim no tempo da lei. Mas hoje ele diria diferente. Hoje ele diria assim: ninguém te condena, eu também não vou te condenar. Vem e não peques mais. Vem que eu estou aqui com uma graça redentora, a graça salvadora, a graça remidora, a graça que te fortalece para que você vença o pecado. É diferente. Não é no esforço da mulher mais, é na própria graça que tem o poder para que vivamos a santificação. Então é extremamente importante você saber em que tempo foi falado. Se é no tempo de antes da cruz, se é no tempo de depois da cruz, se é no tempo da velha aliança ou se é no tempo da nova aliança. Porque caso contrário, se você confundir os tempos, você pode cair na religiosidade e mais, você pode decair da graça. Foi o que aconteceu com os Gálatas. Eles decaíram da graça, a gente acabou de ler, que Paulo chegou a dizer para eles: vocês estão separados de Cristo. Olha que horrível. E vocês decaíram da graça. Por que aconteceu isso? Aí nós vamos entender um pouco disso aqui, sobre o que aconteceu com essa carta, aliás, com esse povo. Então vamos direto agora na carta que lemos, a carta aos Gálatas. Por que essa carta foi escrita? Então vamos fazer as perguntas. Quem falou? Quem escreveu essa carta? Paulo. Quem era Paulo? O apóstolo da graça, o apóstolo da nova aliança, o apóstolo chamado para pregar o evangelho aos gentios, que éramos nós. As cartas de Paulo têm tudo a ver com a gente, porque éramos gentios e nos convertemos ao cristianismo. As cartas de Paulo, todas elas são para gentios que foram convertidos ao cristianismo. Então tem muito a ver com a gente. Então, mas por que então Paulo é Paulo? Ok, respondemos essa primeira pergunta. Para quem? Para os irmãos, primeiro, irmãos, não é para ímpio não, para crente, irmãos da Galácia. Quem eram os irmãos da Galácia? Já falei aqui, eram gentios que foram convertidos ao cristianismo. Terceira pergunta: em que tempo foi falado? No tempo da nova ou da velha aliança? O que vocês acham? O que vocês acham, gente? Da nova aliança. Porque a nova aliança começa no sangue derramado, e Paulo foi chamado depois do sangue derramado. Então ele escreveu no tempo da nova aliança, que também é o mesmo tempo da graça. Ele escreveu como Paulo, que era o apóstolo da graça, e escreveu para os irmãos da Galácia, que eram gentios, como nós, convertidos ao cristianismo. Agora, por que no capítulo 1 nós acabamos de ler? Olha, vamos prestar atenção aqui. Por que Paulo está dizendo o seguinte para esses irmãos? Está dizendo assim: olha, se ainda descer um anjo do céu, olha a ousadia de Paulo. Se descer um anjo do céu e pregar um outro evangelho, que não é o evangelho que eu preguei para vocês, seja anátema. Isto é, amaldiçoe esse evangelho. Isto é, não aceite, não se sujeite a esse evangelho. Em outras palavras, está dizendo o seguinte: é heresia, é mentira, não é esse o evangelho que eu preguei para vocês. E ele volta a dizer a mesma coisa: se vocês ouviram outro evangelho que não é esse, eu repito, sejam anátemas. Isto é, não acredite nesse evangelho. Agora, então mostra para a gente alguma coisa aqui, é só a gente usar um pouquinho a nossa inteligência. Não precisa nem ser tão espiritual assim. Então parece que tem espalhado por aí dois evangelhos.
Se Paulo está falando de um outro evangelho que não era o evangelho que ele pregava, então nós estamos diante de dois evangelhos. E quais esses dois evangelhos? O evangelho da lei e o evangelho da graça. O evangelho que nem é evangelho da velha aliança e o evangelho da nova aliança. Aí você pode dizer assim, pastor, mas eu vim de uma igreja, de uma outra realidade, eu aprendi e lá falava sobre a graça. Não é questão de falar sobre a graça, é questão da gente viver debaixo dessa graça. Porque toda igreja fala da graça, mas onde está o problema? Quando mistura a lei na graça. Por isso que Jesus vai dizer o quê? Um pouco de fermento, não falou que todo o fermento, mas só um pouco de fermento vai levedar toda a massa. E para a gente realmente tirar esse pouco de fermento de nós, nós precisamos ser o quê? Odres novos, porque não se coloca vinho novo em odre velho, mas nós precisamos renovar o odre, que é o nosso coração, para que a gente receba o vinho novo, que é o novo de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então, mas por que Paulo, então, ele escreve esse evangelho, essa carta, perdão, à igreja da Galácia? Eu vou explicar um pouquinho mais para vocês, como pano de fundo ainda. É porque Paulo pregou o evangelho em muitos lugares, ele era um missionário, chamado depois da cruz. Perceba que foi o único chamado depois da cruz. Numa nova oportunidade eu posso explicar por que isso aconteceu, mas ele foi chamado depois da cruz, e quando Ananias foi ungí-lo, Jesus falou para ele, vai lá e unge ele, porque eu preparei ele para levar o evangelho. Fala a Israel, fala aos reis, e fala também aos gentios. Porque os 12 discípulos, depois que Jesus morreu e ressuscitou, eles não entenderam que o evangelho tinha sido aberto a todo mundo. Tanto é que quando Jesus ressuscita, encontra com eles em Marcos 16, 15, e fala assim para eles, olha, portanto agora, por que agora? Porque os judeus não creram e sobrou então para nós gentios. Aí Jesus diz assim para eles, portanto agora, por que agora? Porque não era assim, mas agora é. Ele ressuscitou e falou assim, portanto agora vocês vão pregar o evangelho a toda criatura. Mas ele treinou o tempo todo que era para pregar só para judeu. Mas como o judeu não creu, ele falou assim, eu vou estender a todo mundo, então vou encontrar com os 12 e vou dizer para eles, agora então vocês vão pregar o evangelho a toda criatura, e aquele que crê e for batizado será salvo. Quem está entendendo aqui, irmãos? Mas por que Paulo foi chamado? Eu falei que não ia falar em outro momento, mas vou falar de uma vez. Paulo foi chamado porque mesmo depois que Jesus dá essa direção, os 12 foram para Jerusalém e não saía de Jerusalém por nada. Sendo que o evangelho já estava estendido a toda criatura. E Jesus vendo isso, Pedro teve uma grande experiência em Atos 10, foi sobre a questão de Cornélio. Eu não vou aprofundar aqui por causa do tempo, mas aqueles animais que desciam naquele lençol, não tinha nada a ver com animal. Estava falando dos gentios que eram considerados pelos judeus como imundos. E Jesus permite aqueles animais descerem e fala para Pedro, Pedro, mata e come. E Pedro fala assim, eu não posso comer coisa imunda. Aí ele fala assim, mas como que você vai chamar de imunda aquilo que eu já purifiquei? Não tinha nada a ver com animal. Jesus estava trabalhando o coração de Pedro para dizer para ele que os gentios também já estavam purificados para o evangelho. Quem está entendendo? E tanto é que os homens de Cornélio chegam na casa de Pedro, chama Pedro para ir até a casa de Cornélio, que era um gentil. E quando Pedro chega lá, Pedro prega o evangelho, a Bíblia diz que Cornélio creu, que a família de Cornélio creu, e que a casa estava cheia, como se fosse uma casa de paz, lotada, e todos creram, o Espírito Santo foi derramado naquele lugar. Aí Pedro abre a boca e fala assim, agora sei que Deus não faz acepção de pessoas. Por isso, porque na mente dele fazia, na mente dele era só para judeu, mas já estava estendida a todos nós. Quem está entendendo? Ok. Só que Pedro mesmo sabendo, é o que ele fez, o que muitos crentes fazem. Sabe, mas não vive. Mesmo Pedro sabendo, o que Pedro fez? Voltou para Jerusalém. E é como se Jesus olhasse e falasse assim, mas peraí, eles não entenderam ainda, eu tenho que chamar alguém, vou treinar esse alguém para pregar para os gentios então. Saulo foi chamado. Saulo foi chamado, foi treinado no arrebatamento, foi preparado, e a Bíblia diz, e ele mesmo diz, que ele chegou a fazer mais do que os 12.
Jesus não precisou chamar mais 12, ele chamou só mais um e capacitou para fazer para 12. Porém, Saulo foi chamado para pregar o evangelho para os gentios, que éramos nós. Por isso que as cartas de Paulo têm tudo a ver com a gente. E o que está acontecendo nessa carta aos Gálatas? Paulo, então, foi um desbravador, um grande missionário, e começou a pregar o evangelho aqui, pregar ali, pregar lá, e foi pregando o evangelho. E os apóstolos nem conheciam Paulo ainda, porque estavam lá em Jerusalém. E Paulo não foi para Jerusalém porque foi chamado aos gentios. E prega numa igreja, e prega na outra igreja não, né, para um povo, para outro povo. E foi abrindo igrejas, até que a igreja da Galácia foi aberta. E a igreja começou a crescer, não apenas uma igreja, mas tinha várias igrejas na Galácia. E aí Paulo trabalhando eles, cuidando deles, e a igreja crescendo, rompendo na graça. Porque Paulo só pregava o evangelho da graça. Aí aconteceu o quê? A grande perseguição em Jerusalém. Quando acontece a grande perseguição, muitos judeus convertidos ao cristianismo, fogem. E uns deles foram para onde? Na Galácia. E quando eles chegam na Galácia, no meio dos estrangeiros na mente deles, no meio dos gentios, eles veem um monte de crente. E aí eles falam assim, mas peraí, vocês são crente? Somos. Eles ficaram loucos, falaram assim, mas não faz sentido vocês serem crentes, porque o evangelho é para judeu, nós estávamos lá em Jerusalém, pregaram para nós, mas vocês são gentios. Ah, não, vem cá, quem pregou para vocês? Paulo. Paulo? Quem é Paulo? Paulo é um missionário, ele esteve aqui e falou de Jesus para nós. E aí eles quiseram tirar a prova. Não tem muitos religiosos que fazem assim? Quer tirar a prova? Eu falei assim, vem cá então, vamos ver se vocês são crentes. Vocês já circuncidaram? Porque todo judeu tinha que circuncidar. Aí eles falaram assim, não, nem sabemos o que é isso. Ah, sabia? Então vocês não são crentes. Vocês têm que circuncidar. Mas circuncidar é da lei. E aí eles começaram então a fazer o quê? A circuncidar, porque eles começaram a acreditar na informação desses judeus, que se converteram, porém, nos moldes da lei. E aí eles começaram a converter, alguns irmãos começaram a circuncidar. Paulo ficou sabendo. Irmãos, pensa numa carta irada. É porque a gente não prestou atenção. Depois vocês leem essa carta com calma. É uma carta irada. Paulo estava bravo. Paulo falou assim, mas como que pode vocês se perverterem desse jeito? Paulo falou assim, eu estou tão perplexo, que vocês começaram na graça, agora vocês estão na lei. Vocês estão confusos, seus insensatos Gálatas. Depois lê a carta com calma. E na linguagem popular, pau neles. E todos os capítulos você vê Paulo exortando pesadamente. Por quê? Porque eles estavam voltando à lei. E que Paulo veio para libertá-los do modelo da lei, porque ninguém conseguiu cumprir a lei. E aí ele chega a dizer o quê? Como nós lemos aqui, vocês decaíram da graça. Vocês decaíram da graça. Não é esse o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo não é o evangelho da circuncisão, é o evangelho da incircuncisão. No capítulo 2 ele fala aos Gálatas, eu tive um encontro com Pedro, e a gente chegou num acordo lá, nós demos a destra da comunhão, e Pedro foi pregar o evangelho da circuncisão, e eu fui liberado para pregar o evangelho da incircuncisão. Paulo explica isso para eles. E Paulo fala, olha, isso é maldito aquele que for dependurado de madeira. Quando vocês lerem essa carta de novo, eu aconselho que vocês leiam com essa visão do que passamos aqui agora, vai te fazer entender muito melhor essa carta. E Paulo começa no capítulo 1 dizendo exatamente isso, olha, não pode descer um anjo do céu. Olha o quanto Paulo estava convicto da fé dele, do evangelho da graça, do evangelho da nova aliança, do evangelho pós-cruz. Ele chega ao ponto de dizer, olha, se descer um anjo do céu, e pregar um outro evangelho, que não é o evangelho que eu vos tenho pregado, não acredite, amaldiçoe, não se sujeite a ele, porque o puro evangelho nosso é o evangelho da graça, e o evangelho da graça é o seu evangelho, é o meu evangelho,
E eu digo para vocês aqui o que Paulo disse: se descer um anjo do céu e pregar um outro evangelho, seja um anátema, porque nós somos do tempo da graça, nós somos do pós-cruz, que está tudo consumado, está tudo pago. Eu me aproprio de tudo que Cristo já fez por mim na cruz. Eu não tenho que fazer nada para merecer, porque eu nunca vou fazer o suficiente para merecer. Eu faço porque Cristo me amou primeiro e se entregou por mim. Então, querido, o que mais temos hoje, infelizmente, crentes decaídos da graça, que ouvem a graça, sabem que a graça existe, tem pregações da graça, mas ele não vive debaixo da graça. E o que é a graça? Qual é a diferença? A diferença é o que a gente sempre fala, mas para reforçar, a graça eu não faço para Deus fazer, eu faço porque Deus já fez. Eu não faço para ser, eu faço porque sou. Veja que eu continuo dizendo eu faço, isto é, a gente faz sim. A gente se santifica, a gente obedece, a gente está na igreja, a gente louva, a gente adora, a gente entrega dízimo. Tudo que a gente faz, amém. Mas eu não sou o primeiro, quem é primeiro é Ele. Ele fez primeiro, Ele veio antes de mim, eu nem existia. Então Ele já fez, e por isso eu faço. Eu não faço para Deus fazer. Olha só a troca desses verbos, como já faz muita confusão por aí. Aí eu vou buscar a minha bênção, eu vou buscar a minha vitória, eu vou buscar o meu milagre. Querido, não faça isso, sabe por quê? Porque Cristo já buscou na cruz a tua bênção, o teu milagre, a tua vitória. Eu preciso ter a revelação do que a cruz fez por mim. E isso não significa que eu não vou fazer, eu continuo fazendo, indo ao monte, orando, buscando, jejuando, mas eu não faço nada para Deus fazer, eu faço tudo porque Deus já fez por mim. O próprio apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 1, versículo 3, um texto que a gente fala muitas vezes aqui, ele diz assim: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, olha isso aqui, que nos abençoou. Veja, quando essa carta foi escrita, a gente nem era nascido, e já era passado, imagine hoje, pretérito perfeito, nos abençoou. Então não tem essa história que você está indo buscar a sua bênção, ninguém veio aqui buscar a bênção, nós viemos aqui porque nós já somos abençoados, e amamos tanto Jesus, e é por isso que nós estamos aqui, meus irmãos. Ele nos abençoou, e o texto continua dizendo, com todas as bênçãos. Ei, eu e você somos abençoados com todas as bênçãos. Ei, todas as bênçãos. Qual é a hora que você precisa de um milagre, de uma resposta, de um socorro, da mão de Deus, do favor de Deus? Lá na cruz, nós já fomos abençoados, irmãos. Com todas as bênçãos espirituais, nas regiões celestiais, em Cristo. Irmãos, volto a dizer, o que mais temos nos nossos dias são crentes que decaíram da graça. Querido, decair da graça não é uma pessoa que saiu da igreja, não é uma pessoa que não fala nada de graça, que amaldiçoa a graça. Não, decair da graça é quando você pensa que você merece alguma coisa, é quando você pensa que você é bom em alguma coisa, é quando você pensa que se você é santo é porque você é forte, porque você é zeloso. Querido, tudo que há em nós, tudo que fazemos, tudo que somos, tudo que ainda pareça que mereçamos, tudo vem dele, tudo começa nele, e nada começa na gente. Tudo é Cristo em nós, tudo é por causa de Cristo. Qual de nós consegue ser santo se não for o Espírito que é santo, habitando em nós para nos santificar? A salvação, Paulo é claro na carta de Efésios capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos. E ele é claro, isso não vem de vós. Primeiro ele fala, pela graça sois salvos, mediante a fé. Olhe para mim, tudo hoje, meu irmão, tudo hoje é por fé. O mundo está salvo, sabia? O mundo está salvo, o mundo inteiro está salvo. Por quê? Porque Cristo pagou pelo mundo. Mas por que muita gente vai para o inferno? Porque não crê. Então, se ele crê, resolve. Tudo hoje é por fé. Não é nada que eu faço para merecer. É tudo que Cristo fez sem eu merecer.
Não depende de mim. E Paulo é claro, ele fala assim, olha, pela graça nós somos salvos, vocês são salvos, mediante a fé, isto é, dependeu da fé. Depende da fé, é claro, do crer. Aí ele fala, isso não vem de vós. A gente pensa que vem da gente. Isso não vem de vós. Ele fala assim, é dom de Deus. O que é dom? Donativo, presente. A salvação é um presente de Deus. E no versículo 9, para reforçar, ele fala assim, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Quantas pessoas se gloriam disso? E elas pensam que é por alguma coisa que elas fazem, que elas são salvas. Eu disse isso aqui e vou repetir, irmão. Sabe por que tem muito acusador dentro da igreja? Você sabe por que tem muita gente que acusa o outro dentro da igreja, vê que o outro pecou, falhou, errou, cometeu algum pecado, ou até está cometendo ainda, é nosso irmão em Cristo, aí fala que ele é até joio. Até a parábola de joio é mal entendida. Se você analisar com profundeza essa parábola, Jesus deixa claro, o campo é o mundo. A gente fica pensando que o joio está dentro da igreja. O texto é claro, o campo é o mundo. O joio está lá, que são aceitas heresias, que faz quase igual a gente. Mas o condenador, sabe o que ele faz? É joio, aquilo ali é joio, aquilo também é joio, é joio. Na mente dele, ele está assim, eu mereço, eu sou bom e eu faço, eu sou trigo. Eu sou trigão ainda, mas ele é joio. Porque essas são as pessoas mais meritocráticas que existem na igreja, irmãos. Começa a observar, as pessoas são boas para condenar exatamente as áreas que elas são boas. Então, tipo assim, eu sou fiel no dízimo, eu sei que alguém não entregou, então eu condeno aquela pessoa porque não entrega. Sabe por que você é fiel no dízimo e entrega? Por causa da graça que te alcançou e te convenceu de entregar. Não é porque você é bom, não. Não é porque você é bom, não. Você sabe por que você é santo em alguma área, você vence pecados na sua vida? Não é porque você é bom, você está pensando que é. Não é, não pastor, mas eu sou zeloso, eu tenho temor de Deus. Você pode até ter o temor, ser zeloso, mas antes disso, é a graça de Deus que te colocou temor e zelo. É assim que a gente tem que pensar, nada é a gente, tudo vem dele. Nós temos qualidades? Claro que temos. Nós temos dons? Claro que temos. Temos temor? Claro que temos. Vivemos santificação em muitas áreas? Claro que vivemos. Mas nada começou em nós, tudo começa nele, tudo é por causa da obra consumada da cruz. Não é porque você é bom, eu sou bom. Querido, quando a gente entender que tudo é graça, olha para mim, tudo é graça, a gente passa a ter uma igreja graciosa. Mas enquanto você pensar que você é o bom, gente do seu lado é ruim. Quantos maridos acham que é bom e por isso condena a esposa? Quantas esposas acham que são boas, por isso condena o marido? Quantos irmãos acham que são bons, condena o outro irmão? Querido, entenda, se você é bom, é a graça, é a bondade de Deus. Porque você mesmo, eu mesmo, não somos bons para nada. Tudo é a graça, tudo é o favor, tudo é a bondade dele em nós. Por quê, pastor? Porque esse é o tempo da graça. Foi pago, foi consumado naquela cruz, para que eu e você tenhamos uma vida de vitória em todas as áreas. Você não precisa buscar vitória em lugar nenhum. Você só precisa crer no que a cruz fez por você. E o que Paulo fala em Romanos, capítulo 8, versículo 37. Mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então você não vai buscar a sua vitória em algum lugar. Você já é mais que vitorioso. Então quando você vem a um culto, você não vem buscar a sua vitória, você vem entregar aos irmãos o quanto você é vitorioso. A gente veio aqui muito mais para oferecer do que para dar. Agora, qual é a nossa mente? Como é que a gente aprendeu? Eu estou indo lá buscar. Buscar o quê? Até porque não é um onde, é um quem. Não é um lugar, é uma pessoa. E essa pessoa já habita dentro de nós. Eu não preciso que ele abra a porta, sendo que ele é a própria porta. Não é nada, querido, que muita gente aprendeu, e que eu aprendi. É a graça. E muitos, infelizmente, irmãos, caíram no mesmo problema da igreja da Galácia. Decaíram da graça. Infelizmente, decaíram da graça. Eles pensam que é alguma coisa que faz para depois Deus fazer. E tem muita gente vivendo assim até hoje. Eu vou fazer para Deus me abençoar. Eu vou pagar o preço. Quantos já ouviram esse termo?
Mas peraí, o preço que você vai pagar é maior do que o preço que Cristo pagou? Qual o preço que você paga que supera a cruz, querido? Ah, pastor, mas eu já paguei tanto preço e eu recebi. Mas quem falou que são as nossas experiências que regem as doutrinas? Você vive as suas doutrinas bíblicas devido às suas experiências, ou você vive as doutrinas bíblicas segundo as experiências da própria Bíblia? Ou segundo o que Jesus fala para nós, ou o que Paulo fala para nós? Tem muita gente que crê segundo as suas próprias experiências. Querido, sua experiência não é base de doutrina, até porque Deus é bom. Então, muitas vezes a gente tem experiências com Ele, não porque a gente fez certo, mas porque Ele é bom. Quem está entendendo isso aqui? Às vezes a gente faz errado e Deus é bom e Ele abençoa a gente, Ele faz para a gente. Por quê? Quem sabe por quê? Porque a Bíblia também fala sobre isso. A Bíblia diz para você e para mim que Ele perdoa o nosso tempo de quê? Quem sabe, irmãos? Quem sabe, irmãos? O nosso tempo de ignorância. E a gente pensa que ignorância é só quem está lá no mundo perdido. Querido, ignorância é tudo aquilo que você ainda não sabe. Mas só que a partir do momento que você sabe, já vem um outro texto para nós. A quem muito é dado, muito é o quê? Cobrado. Então nós já sabemos, irmãos. Deus já deu essa revelação para nós, que não é nada que eu faço para merecer. É o quanto eu creio na cruz, que já fez por mim. Não é lei, é graça. Então tudo que eu faço, querido, o Evangelho da Graça me chama para viver o quê? Uma vida de santificação, uma vida de fidelidade, uma vida de temor, uma vida de compromisso. Mas qual a diferença? Que lá na velha aliança, você tinha que se esforçar para ser isso tudo. Na nova aliança, é a graça que te faz ser assim. É a gente entender que nós dependemos da graça para tudo. Lembra de Paulo, quando ele recebe o espinho na carne, e a Bíblia diz que ele ora 3 vezes pedindo ao Senhor, me tira esse espinho, me tira esse espinho. Ele fala 3 vezes, eu clamei ao Senhor. O que o Senhor falou para ele? Paulo, descansa. A minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Muitos de nós estão pensando que o poder de Deus se aperfeiçoa na força, na soberba, em achar que é bom, em achar que é santo demais, que é obediente demais. São os maiores acusadores que tem dentro da igreja. Querido, o poder de Deus não se aperfeiçoa no quanto você pensa que é bom, mas o poder de Deus se aperfeiçoa quando você entende que você e eu somos fracos. O texto é claro, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Lembra dos 2 homens que estavam no templo orando? A Bíblia tem vários textos que nos levam a esse entendimento, mas parece que não cai a nossa ficha. 2 homens no templo orando, um batia no peito, ele era o bom. Oi, linda, vem cá. Que saudade do meu filho no meu colo, agora é contigo. Nem quero ele mais, está pesado. Quer ficar comigo aqui? Quer? Quer? Quer. A Bíblia fala de 2 homens orando no templo, e um batia no peito e falava, eu sou dizimista, eu sou bom. E o outro batia no peito e falava, eu sou um miserável. O publicano, eu sou um pecador. E Jesus ainda pergunta, qual dos 2 receberam a misericórdia de Deus? E é claro que foi aquele que se humilhou, como um dependente de Deus. A Bíblia fala em Lucas 18, gente, a gente precisa entender isso aqui. Fala em Lucas 18 de um homem que chegou para Jesus e falou assim, mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus fala, como é que está na lei? Ah, diz isso, 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 isso. Então faz isso. Aí o que ele fala? Jesus queria ouvir dele, sabe o que, irmãos? Sabe o que Jesus queria ouvir dele? Ele falou assim, Senhor, eu não consigo. É isso que Jesus quer ouvir de nós. A nossa sinceridade de coração e dizer assim, Senhor, é só a tua graça. Não dá para fazer, não dá. Mas o que ele foi? Como muitos, infelizmente, arrogante. Tudo isso eu tenho feito. Lembra do texto? Lucas 18. Tudo isso eu tenho feito. O que me falta? Aí Jesus, sabe o que Jesus falou para ele, irmãos? É só para ainda tentar recuperá-lo. Porque isso não está na lei o que Jesus falou. Nem na lei está isso. Jesus falou assim, então agora você vai vender tudo que você tem. E você vai repartir para os pobres. Isso não estava na lei. Mas o que Jesus quis fazer? Jesus quis dar um fardo para ele. Aqui está tranquilo, tá? Tá tranquilo mais um pouquinho. Quer ficar mais contigo? Então fala assim para ela. Perdi. Tchau, linda.
Então, o que Jesus fala para ele? Então, você faz o seguinte, vai, vende tudo que você tem. Jesus só estava querendo uma coisa, ganhar o coração dele. Jesus estava querendo dizer para ele assim, olha, eu vou falar alguma coisa que ele vai ver que ele não é tão bom assim. Era essa a proposta. Vende tudo que você tem e dá para os pobres. Aí a Bíblia diz que ele vira as costas, mas ele não cedeu. Ele não foi humilde para dizer, aí não dá, Jesus. Aí não dá, eu não consigo, eu preciso do Senhor. Era isso que faltava. Isso Lucas 18. Mas quando a gente vai para Lucas 19, a gente vê um cara ruim. Esse era bom. São os religiosos dentro da igreja. Lucas 18, o jovem rico era bom. Provavelmente não estava mentindo, pelo menos na consciência dele. Não, tudo que está falando aí eu tenho vivido. Era um cara zeloso. Está cheio de gente assim na igreja. Zeloso. Zeloso. Aí, foi embora. Lucas 19, a gente vê um outro cara ruim. Ruim. Chamado Zaqueu. Era um ladrão. Cobrador de impostos, roubava. Mas aquele homem subiu na árvore para ver Jesus passar. E Jesus, quando olhou para o coração dele, falou, Zaqueu, desce. Quero ir para sua casa. Quando Jesus entra na casa daquele homem, sem Jesus abrir a boca. Aquele homem, quando Jesus entra na casa dele, aquele homem já se arrepende. Metade dos meus bens eu dou aos pobres. Jesus falou assim, hoje a salvação chegou nessa casa. Começa a observar, irmãos, Jesus não entrou na casa de um fariseu, que são os religiosos, mas Jesus entrou na casa de vários pecadores. Não é você achar que é merecedor, é você achar que você não merece. Não é você achar que você é bom, é você achar que sem Ele você não presta. Você não presta. Deus é tão rico, irmãos, presta atenção. Deus é tão rico, mas tão rico, tão rico, tão rico, que não precisa vender nada. E a gente às vezes está querendo comprar, porque quando a gente usa esse termo, eu paguei o preço, pagar é comprar. Mas Ele é tão rico, tão rico, tão rico, que Ele não precisa vender nada. Eu vou te dizer uma outra coisa. Eu e você, nós somos tão pobre, tão pobre, tão pobre, que a gente não consegue, nós somos incapazes de comprar alguma coisa de Deus. Incapazes de comprar. Então o que sobra para nós? A humildade de entender que tudo é pela graça. Você tem sido uma bênção? É a graça. Você tem sido um homem de Deus, uma mulher de Deus? É a graça. Você tem sido zeloso pelo Evangelho? É a graça. Você já ganhou alma para Jesus? É a graça. Você é crente? É a graça. Você não desviou? É a graça. Você é santo? É a graça. Você obedece? É a graça. Deus te usa? É a graça. Pastor, Deus está te usando? É a graça. É tudo a graça. Nada é a gente. Se você cai em pecado, a graça te tira. Escute isso. Já vou terminar. Se você cai em pecado, a graça te tira. Agora, se você decair da graça, meu irmão, eu te pergunto, quem vai te tirar? Quem vai te tirar? E nós vivemos hoje, infelizmente, um ensino, um crer, que muita gente já decaiu da graça. Você quer ver uma outra coisa? Tem muita coisa para falar sobre isso, irmãos. Você quer ver por que muita gente hoje está desviada? Você já parou para pensar nisso? Por que tem muita gente lá fora desviada? Sabe por que você está sentado, irmão? Porque é mais confortável do que ficar em pé. Se você tem um saco de arroz para carregar, ou um saco de cimento, qual que você prefere, irmão? Se te dão a opção, você precisa levar até lá na JK, ou esse saco de cimento ou esse saco de arroz, qual que você prefere levar, irmão? Por quê, irmão? Se tem um elevador, para você ir lá no 30º andar e tem a escada de concreto, você prefere ir por onde, irmãos? Por quê, irmãos? Porque nós somos pessoas inteligentes, e nós queremos o que é mais leve, o que é mais confortável, o que é mais fácil. É triste dizer isso, mas tem muita gente que saiu da igreja, porque lá no mundo está mais leve do que na igreja, por causa do peso da lei, irmãos, o peso dos dogmas, dos costumes, das regras, que muita gente não aguentou, e preferiu desviar, porque na mente deles estava mais fácil viver lá no mundo, do que na igreja, por causa do peso da religião. Acredite nisso.
quando o evangelho é vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vou aliviar vocês. Mas só que parece que é o primeiro aninho, assim, os primeiros 6 meses. A gente vem e parece que é uma lua de mel na igreja. Aí depois começa. Irmão, tem uma música boa aí. Quer que eu canto para você? Ela é assim, ó. Mi maior, quer vitória, vai chorando, geme. Sai fora. Sai fora, irmão. Não dá, irmãos. Aí começa esse ensino. Amém, é um irmão nosso em Cristo. Ele compôs na verdade dele. Mas a vitória já foi conquistada na cruz do Calvário por você e por mim. Eu não preciso gemer e chorar como filho de Deus. Eu tenho apenas que me apropriar de um pai que já me fez mais do que vencedor. Poxa. E aí começa, olha, irmão, agora que você é crente, aí começa. O evangelho é árduo mesmo, quem já ouviu isso? Aqui o negócio é pesado, irmão. Aqui não é fácil não. E aí o irmão já começa, como é que é? Agora é madrugada, o quê? Vamos interromper o sono, irmão, porque a fila é menor. Aí começa. Deus ama quem busca ele na madrugada. Então, aí começam os entendimentos que estão na Bíblia. Mas antes da cruz. Antes da cruz, Cristo não havia ainda conquistado tudo para nós. Quem está entendendo, irmãos? Antes do tempo da graça, na dispensação da lei era assim. E aí começa, irmão, ó, seguinte, jejum aqui é pesado, irmão, e a gente está aqui disputando quem jejua mais. Um dia é pouco, 2 é pouco. Eu já fiz 7, irmão. Agora o recorde é 9. Começa. Porque se a gente quer vitória, irmão, a gente tem que pagar preço. A gente tem que lutar. Irmãos, eu não estou criticando quem ensina assim. Aprendeu assim. Mas Jesus coloca vinho novo em odre novo, irmãos. Coloca vinho novo em odre novo. Basta a gente renovar o odre. E aí começa, olha. Quem já ouviu isso? Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Quem já ouviu? Eu já. Isso significa que não devemos orar? Claro que não, pelo contrário. Nós precisamos ter sim uma vida de oração, de intimidade, de relacionamento com Deus, mas não é a oração que nos faz poderosos. O que nos faz poderosos é a obra consumada da cruz. O próprio Jesus disse assim, eis que vos dei poder e autoridade. Não foi depois de uma oração feita não. Eis que vos dei poder e autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então nós precisamos orar? Sim ou não? Claro que sim, até porque quanto mais oração, mais revelação, mais entendimento. Mas eu não posso crer que é a oração que me dá poder. O que me dá poder é a graça que está em mim, é o poder do próprio Deus que habita em mim. Então eu sou poderoso, porque quem habita em mim é poderoso. Porque senão eu começo a vincular que alguma coisa que eu faço para eu ficar bom. Não, não é nada que eu faço. É tudo que Cristo fez. Amém, irmãos. Amém, irmãos. Quantos aqui estão entendendo mesmo isso aqui? Que o Senhor nos liberte, sabe, irmãos, desse espírito meritocrático, de pensar que alguma coisa tem a ver com a gente. Tinha no tempo da lei. Mas no tempo da graça, tudo tem a ver com Ele. Tudo começa nele. Eu já falei isso aqui, mas vou terminar falando de novo. O diabo fez algo lá no Éden que deu certo. E ele continua fazendo até hoje. Sabe o quê? Gênesis capítulo 1, versículo 26. Já disse isso aqui. Gênesis 1, 26. Deus disse assim, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E a Bíblia diz para nós assim, e assim Deus os criou, macho e fêmea. Presta atenção no texto. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, na identidade de Adão e Eva, já era imagem e semelhança de Deus. Assim foi criado Adão e Eva. Gênesis 1, 26. Mas quando chega em Gênesis 3, 5, preste atenção. Quando chega em Gênesis 3, 5, o texto diz assim, que o diabo incorpora na serpente e chega para Eva e fala o que para ela? Olha a desgraça quando não se sabe quem nós somos. Aí a serpente fala assim para Eva, o dia que você comer daquela árvore, você vai ser igual a ele. Então ela entendeu que ela tinha que fazer para ser, mas ela já era. Ela já era, irmãos. Ela não precisava nem comer para ser.
Aí sabe o que o diabo fez? Falei assim, esse negócio dá certo. E até hoje está fazendo isso. Até hoje ele está fazendo isso com os crentes. Faz que Deus faz. Já foi feito, irmãos. Não deixa a serpente te enganar, não. Já está consumado. Já está pago. Nós já somos mais do que vencedores. Por aquele que nos amou, nós já somos abençoados. Ei, vocês que são do sítio, vocês só precisam crer. Vocês já são libertos pelo sangue derramado naquela cruz. Não é nada que vocês fazem. É o quanto vocês creem numa obra que já foi feita. Não deixa a serpente enganar vocês. Já está tudo consumado. Pastor, mas está tudo consumado, eu vou viver essa vida, eu não faço nada. Aí que vai te sobrar tempo para você pensar nas pessoas. E você vai ver tanta gente que ainda precisa desse Cristo. E você vai fazer mais ainda, porque tem tantas demandas aí fora para a gente cuidar. As nossas carências foram supridas, todas na cruz, para que hoje nós vivêssemos a favor das carências dos outros, que nem conhecem a cruz. Cuidado com a distração de pensar que você tem que fazer alguma coisa. A gente faz, sabe por quê, meus? Porque a gente ama aquele que fez por nós. Esse amor nos constrange, meus. Esse amor nos constrange, é por isso que a gente faz, mas a gente não faz nada para Deus fazer. A gente faz tudo que pudermos fazer, porque Ele já fez. E se você não pensa assim ou não vive assim, querido, se arrependa, volte para a graça, porque você pode estar decaído da graça. Se arrependa, volte para a graça, volte a esse entendimento, que Cristo já consumou tudo naquela cruz, já cravou tudo naquela cruz por nós.